E aí, pessoal, prontos para essa viagem misteriosa? O mundo está repleto de lugares que um dia foram cheios de vida, mas que agora estão mergulhados no esquecimento, envoltos por mistérios e lendas assustadoras, cidades fantasmas, parques de diversões abandonados, hospitais e sanatórios. Há algo de inquietante em locais abandonados. Cidades inteiras onde o tempo parou, parques de diversões que já ecoaram com risadas, sanatórios que testemunharam histórias de sofrimentos incontáveis. Quando a civilização parte, o que sobra? Apenas silêncio, ruínas e, para os mais sensíveis, uma sensação de que algo, ou alguém, ainda permanece. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada pelos 10 lugares mais assustadores e abandonados do mundo. Segure firme, pois cada um desses destinos tem segredos sombrios à espera de quem ousa explorá-los. Antes de começar, comente aqui abaixo quais desses lugares você já conhece ou que gostaria de visitar, ou fugir o mais rápido possível. Sua opinião é muito importante e ajuda a enriquecer essa exploração pelo desconhecido. Nossa primeira parada é Pripyat, uma cidade fantasma na Ucrânia, evacuada às pressas após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. O que antes era uma cidade vibrante, com escolas, hospitais e um parque de diversões que seria encontrado dias depois do acidente, hoje se tornou um cenário congelado no tempo. Prédios decrépitos, uma roda gigante enferrujada e brinquedos infantis espalhados criam um ambiente desolador. Os visitantes relatam que, ao cair da noite, é possível ouvir alarmes distantes e ver sombras se movendo entre os edifícios, como se os antigos moradores ainda estivessem lá, presos entre o passado e o presente. A radiação ainda é um perigo presente, tornando a visita uma experiência tanto aterrorizante quanto perigosa. Hoje, Pripyat é como uma cápsula do tempo, que simplesmente congelou a partir daquele dia. Prédios decadentes, apartamentos com objetos pessoais deixados para trás. É como se o tempo tivesse parado. A radiação ainda paira no ar, tornando a visita a Pripyat uma roleta russa. E como se não bastasse, rolam boatos de que a radiação criou mutações em animais e que criaturas bizarras vagam pela cidade à noite. Mas o que mais me arrepia em Pripyat é a sensação de que a qualquer momento a vida pode voltar ao normal. Além disso, há barcos sobre criaturas mutantes vagando pela cidade, resultado da contaminação radioativa. Da Ucrânia, a gente voa. Nos canais de Xochimilco, próximo à cidade do México, encontra-se a enigmática Ilha das Bonecas. Para um lugar igualmente perturbador, centenas de bonecas suspensas em árvores e espalhadas pelo terreno criam uma atmosfera sinistra, a Ilha das Bonecas, no México. Nos conta a lenda que é um local onde havia um homem chamado Dom Julian Santana, que começou a pendurar as bonecas para apaziguar o espírito de uma menina que se afogou nas proximidades. Com o tempo, os brinquedos se deterioraram, ganhando uma aparência macabra. Imagine você morando em um lugar que centenas de bonecas são penduradas em árvores, paredes, cercas. Em todo lugar que você olhar, existe uma boneca olhando para você. Mas não pensem que são bonecas bonitinhas, não. São extremamente macabras. Com o tempo, elas foram ficando sujas, desgastadas, algumas até mutiladas. Dizem que, à noite, algumas dessas bonecas sussurram palavras ininteligíveis e movem seus olhos privados, aterrorizando aqueles que ousam visitar o local. O próprio Dom Julian foi encontrado morto em 2001, no mesmo canal onde a menina teria morrido, aumentando ainda mais o mistério sobre a ilha. E para deixar tudo ainda mais macabro, algumas bonecas parecem mudar de posição, e alguns visitantes relatam sensações estranhas ao tocar nesses objetos. Me diz aí nos comentários, teria coragem de ter uma boneca dessa? E o Japão, hein? Terra do sol nascente,
mas também de algumas histórias de arrepiar. A ilha Hashima, também conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra, é a prova de que nem tudo que é bonito é alegre. Hashima foi uma próspera comunidade mineira de carvão no século XX. De longe, a ilha parece um navio de guerra mesmo, com seus prédios altos e imponentes. Mas essa ilha já foi lar para milhares de pessoas que trabalhavam nas minas de carvão. No auge, abrigou mais de 5.000 trabalhadores e suas famílias, tornando-se um dos lugares mais densamente povoados do mundo. No entanto, após o fechamento das minas em 1974, a ilha foi rapidamente abandonada. Quando as minas fecharam, a ilha foi completamente abandonada, da noite para o dia. E o que sobrou? Um monte de prédios vazios, tomados pela vegetação, com objetos pessoais espalhados por todos os lados. Hoje, seus edifícios em ruínas parecem um cenário pós-apocalíptico, com corredores vazios e apartamentos intocados desde sua evacuação. Os visitantes afirmam sentir uma estranha presença enquanto exploram os becos estreitos, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Dizem que os espíritos dos mineiros que morreram na ilha ainda vagam por Hashima, presos nesse plano. Visitantes relatam sentir calafrios, ouvir vozes e até ver vultos. Além disso, há rumores de que espíritos dos antigos trabalhadores ainda vagam pelas ruas em busca de suas vidas perdidas. Da próxima vez que você reclamar que sua cidade está muito cheia, lembre-se de Orduz, na China. Planejada para abrigar 1 milhão de pessoas, Orduz é uma cidade moderna no interior da Mongólia que permanece extremamente desabitada. Construída para ser uma metrópole moderna, Orduz se tornou um grande vácuo. Construída com infraestrutura avançada e grandes edifícios, a cidade nunca recebeu uma população esperançosa devido ao alto custo de vida e à especulação imobiliária. Hoje, avenidas desertas, prédios enormes vazios e shopping centers abandonados criam uma paisagem surreal. As avenidas são largas, as praças são gigantescas, e as fontes em broa têm uma bela aparência. Tudo vazio. Parece até cenário de filme pós-apocalíptico. Alguns visitantes dizem que, ao caminhar por suas ruas silenciosas, podem ouvir passos ecoando ao longo. A especulação imobiliária e o alto custo de vida afastaram os moradores, transformando o sonho de uma cidade moderna em um pesadelo realístico. E se você olhar bem, poderá jurar ter visto uma sombra, uma silhueta se movendo por entre os prédios. Dizem que os espíritos das pessoas ainda rondam por lá, como se a cidade estivesse esperando seus moradores fantasmas retornarem. Durante a noite, as luzes dos postes piscam sozinhas, como se tentassem dar sinais de uma presença oculta. Dos fantasmas da China, a gente atravessa o oceano e vai parar nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Nova York. É lá que fica o Castelo Bannerman, localizado na ilha Polepel, no rio Hudson. Em Nova York, o Castelo Bannerman foi construído no início do século XX para armazenar munições militares. Um lugar com cara de filme de terror gótico. Construído em uma ilha no meio do rio Hudson, seu dono, Francis Bannerman, usava o castelo como um depósito de armamentos, mas após sua morte e uma explosão em 1920, o local foi gradualmente abandonado. Suas paredes decrépitas e o crescimento invasor conferem ao local uma atmosfera misteriosa e sombria. Hoje, as ruínas do castelo são um imã para aventureiros e caçadores de fantasmas, ou apenas curiosos que gostam de explorar mistérios sombrios. Você é aventureiro desse, ou apenas mais um medroso igual eu, que só acompanha pela tela? Comenta aí para eu saber. Os visitantes relatam terem visto o fantasma do próprio Bannerman vagando pelos corredores do castelo. Parece que seu espírito se recusou a deixar o lugar além de ouvir ruídos estranhos, como passos e portas batendo ao meio da madrugada. É de arrepiar.
Além disso, existem boatos de que alguns artistas militares ainda guardam energia residual, criando características inexplicáveis. Quem nunca sonhou em passar um dia em um parque de diversões? A emoção dos brinquedos, a alegria das crianças. Mas e se esse sonho se transformar em um pesadelo? Pois é, meus amigos, esse é o caso do Dade Park. O Dade Park era um parque de diversões popular na Bélgica, inaugurado nos anos 1950. O que antes era sinônimo de felicidade, hoje causa calafrios. Após um acidente grave envolvendo uma criança em 2000, o parque foi fechado e posteriormente abandonado. Hoje, os brinquedos enferrujados e a vegetação tomando conta de tudo, cria-se um cenário perturbador, onde ninguém mais deseja ou cogita a possibilidade de voltar lá ou levarem seus filhos para ir em escorregador. Exploradores urbanos dizem sentir uma sensação de inquietação ao caminhar pelo local, como se algo ainda estivesse lá. E, desde então, relatos de atividades paranormais se tornaram comuns. O fantasma da criança, ou talvez o seu espírito vagueia aquele parque. Outros afirmam ter ouvido risadas infantis ecoando no silêncio assustador do parque. Quando a noite cai, o parque fica totalmente perturbador. Preparem-se para uma viagem ao passado sombrio da Alemanha, mais especificamente ao sanatório de Billitz-Heilstätten. Construído no final do século XIX, esse sanatório nos arredores de Berlim foi usado para tratar pacientes com tuberculose e, mais tarde, abrigou soldados feridos durante as guerras mundiais. O sanatório testemunhou o que há de pior e de melhor na humanidade. Um verdadeiro dois lados da moeda. Durante as guerras, o local serviu como hospital militar, abrigando soldados feridos. Adolf Hitler chegou a ser tratado ali, quando também a sua saúde não estava 100%. Após serem abandonados nos anos 1990, os edifícios decadentes e corredores vazios se tornaram palco de histórias sobrenaturais. Os edifícios decadentes e corredores outrora, cheios de esperança, se tornaram em um lar para o desespero, o desconhecido e o medo do sobrenatural. Os relatos de fenômenos inexplicáveis são de arrepiar cabelos de careca, passos ecoando em corredores vazios, uivando parecendo lobos, sons de passos e portas batendo, luzes acendendo e apagando sozinhas vozes, sussurrando em línguas estranhas. Esses são frequentes relatos. Da Europa, a gente voa para a África, mais precisamente para a Namíbia, onde as dunas de areia escondem um segredo fascinante e assustador. Kolmanskop, a cidade que foi engolida pelo deserto. Kolmanskop foi uma cidade próspera durante a Corrida do Diamante. No início do século XX, Kolmanskop era sinônimo de riqueza e ostentação, graças à descoberta de diamantes na região. Mas a descoberta de minas de diamantes maiores em outras regiões levou ao abandono de Kolmanskop. Hoje, as casas e edifícios de Kolmanskop estão parcialmente soterrados pelas dunas de areia, criando um visual surreal e inquietante. O vento uivante entre as construções e a areia invadindo os cômodos dão ao local um ar de filme pós-apocalíptico. Imagine caminhar por uma rua deserta de Kolmanskop, com o vento uivando entre as casas abandonadas e a areia invadindo cada fresta. O quão assustador não deve ser? É como voltar no tempo e testemunhar a força implacável da natureza. Então agora vamos falar do Camboja, terra de paisagens exuberantes, cultura milenar e também de lugares sinistros. No alto das montanhas, envolto em brumas misteriosas, encontramos Bokor Hill Station, um antigo resort francês que parece ter saído de um filme de terror psicológico. Construído nos anos 1920, essa estação de montanha incluía um hotel, cassino e igreja, mas foi abandonada durante a Guerra do Vietnã. Bokor Hill Station era o lugar para se estar. Todos desejavam estar ali. Mas a festa acabou com a chegada da guerra. Abandonado às pressas,
sem olhar para trás. Bokor Hill Station se tornou um fantasma de sua antiga glória. Aqueles que morreram em combate não tiveram a oportunidade de terem um enterro digno, e dizem que por esse motivo o local é assombrado pelos fantasmas daqueles que morreram durante a guerra, e que os cômodos vazios ecoam com os gritos dos que lá perderam suas vidas. Hoje, envolto em neblina, o local parece um cenário de terror, com edifícios decrépitos e corredores sombrios. E para fechar com chave de ouro a nossa lista de lugares assustadores, voltamos para a América do Sul, Los Hermanos. Isso mesmo, vamos para a Argentina. Epecuén, uma cidade que literalmente ressurgiu das águas para assombrar seus piores pesadelos. Epecuén foi um famoso destino turístico até ser submerso por uma enchente em 1985. Após décadas debaixo d'água, a cidade ressurgiu, revelando ruínas corroídas pelo sal. Epecuén já foi um destino turístico popular, porém após essa grande enchente, árvores mortas e estruturas destruídas compõem uma paisagem fantasmagórica e desolada. Famoso por suas águas terapêuticas, muitos iam ali para fazerem seus tratamentos, curar feridas na pele. Mas em 85, essa enorme inundação devastadora não deixou nada naquela cidade, apenas um grande mar de destruição em massa, transformando-a em uma Atlântida moderna. Caminhar pelas ruínas da cidade fantasma hoje é como pisar em um mundo pós-apocalíptico, aonde você se para pensar o quanto tudo é muito frágil e pequeno quando se trata de natureza. Nessa cidade temos um exemplo muito claro que a mãe natureza lhe tomou ou um dia lhe foi tomado. E aí, galera? Sobreviveram a essa viagem? Estão todos aqui? Fascinante e aterrorizantes esses mistérios, não é mesmo? Deu para sentir o coração acelerar um pouco. Confesso que o meu deu uma balançada quando vi aquelas bonecas, eu em tá repreendido. Cada lugar com sua história, seus mistérios e seus fantasmas e seus medos. Agora me contem vocês aí nos comentários, qual desses lugares vocês acharam mais sinistros? Vocês teriam coragem de visitar? E se você já visitou algum desses lugares, conta pra gente a sua experiência. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like pra gente continuar explorando os mistérios do nosso planeta. Até a próxima, aventureiros!